Olá, eu sou a Georgia Araújo e esse aqui é o Fora de Sala. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver dois fatores climáticos: maritimidade, continentalidade e vegetação. Mas atenção, essa aula aqui só é recomendada se tu já assistiu a aula Elementos do Clima Parte 1. O link tá na descrição do vídeo. Mas essa aula é recomendada se tu adora xingar a geografia. Essa matéria é linda. Bom, pra gente começar então, vocês têm que saber que isso aqui tudo é um país, mas é um país que não existe no globo. Ele foi criado apenas para essa aula. O nome desse país é Marco. Ué, mas existe país com nome de gente? Eu sou prova viva disso. Olha aqui. Então, nesse país chamado Marco, vocês podem ver que ele tem uma costa. Ele tem uma saída para o mar, neste lado aqui. E todo o resto dele, uma área bem grande, é continental. Ou seja, terra, rocha. Então, ele tem apenas isso aqui de saída para o mar. E vocês também precisam saber que essa região aqui, onde eu estou passando a minha mão, se chama tom. Já essa região aqui, onde eu estou passando a minha mão, se chama top. A partir desse momento, nós vamos fazer uma simulação. E nessa simulação, eu não vou falar, eu vou ficar quieta e vocês têm que acompanhar o que vai mudar aqui nesse cenário. Para essa simulação acontecer, vocês têm que saber de três coisas. Primeiro, cada vez que aparecer aqui a cor vermelha, ela representa calor, alta temperatura. Quanto mais vermelho, mais alta temperatura. Segunda coisa, vai passar aqui na tela um reloginho com uma hora. Fiquem atentos para a hora que vai estar marcando. E terceiro, a lanterna vai representar o sol. A estação que nós vamos fazer essa simulação é um dia de verão. Então vamos lá! Então, vocês entenderam o que aconteceu aqui? Vocês perceberam que a parte onde eu tinha muita terra, ela aqueceu rapidamente e que aonde eu tinha água, que aqui tá fazendo a vez de mar, mas pode ser também um grande lago, a água foi aquecendo lentamente. E quando chegou no fim do dia que o sol se pôs, o que eu fiz? Eu retirei todo o papel crepom. A terra esfriou rapidamente, mas a água, ela continuava vermelhinha, né? O papel crepom largou tinta aqui dentro. A água continuava aquecida e foi aos pouquinhos que aquele calor foi sendo retirado. Por que isso acontece? Porque a Terra, ela não armazena calor. A radiação solar bate na rocha, bate na Terra e reflete. Portanto, sobe aquele bafo. Não tem como a radiação entrar na rocha. Já na água, tem, porque a água ela é transparente. Então, a radiação ela tem como penetrar na água e aquecer ela lentamente. Só que se ela demora para aquecer, e vocês viram que ela demorou para aquecer, porque eu fui botando de pouquinho em pouquinho as tiras de papel vermelho, ela aqueceu lentamente, ela também resfriou lentamente. O sol já tinha se posto e a água continuava aquecida. Vocês perceberam também que aqui, próximo ao mar, eu não coloquei muita tira de papel crepom, eu botei mais para cá. Aonde estava mais perto da água, a terra não aqueceu da mesma forma. Não estava tão quente assim. Por que isso acontece? Porque aqui, onde eu tenho muita terra, eu tenho muita radiação batendo naquelas rochas e voltando. Então, a massa de ar que está sobre a área continental, ela é uma massa de ar mais quente. A temperatura vai lá em cima, tu quer morrer. Já aqui, aonde a água durante o dia, ela demorou para esquentar, portanto, a água estava gelada, a massa de ar que estava sobre essa área, sobre o mar, ela era uma massa de ar mais fria ou mais quente? Mais fria. Portanto, a região próxima ao mar
durante o dia, esse dia de verão, recebia aquela massa de ar mais frio, refrescando a temperatura. Para a galera que mora aqui na região do Tom, a temperatura ela subiu durante o dia, mas também quando o sol foi embora, a terra resfriou, o que deu uma baixada nessa temperatura. Já aqui, durante a noite, a água ela estava aquecida, portanto a massa de ar que estava sobre ela também estava mais aquecida, soprando para essa região próxima ao mar uma massa de ar mais quente. Se durante o dia que estava um calorão soprava massa de ar frio e de noite que não tem mais sol sopra uma massa de ar mais aquecido, a temperatura aqui ela vai oscilar muito ou pouco? A temperatura vai oscilar pouco. Temperatura oscilar pouco. Por isso que essa região aqui é a região top. Já aqui na região do Tom, a temperatura durante o dia foi lá em cima, porque a radiação bateu e voltou, e a rocha não armazena calor. E de noite, quando o sol se pôs, a rocha não armazena calor, portanto a temperatura também caiu. Então aqui é a região do Tom, porque a temperatura oscila muito. E por que esse país aqui se chama Marco? Porque eu tenho os dois fatores climáticos. Eu tenho o fator da maritimidade, que é a presença de corpos de água, e eu tenho a presença de continentalidade, que é uma grande área de terra. E é por isso, pessoal, que a praia tende a ter temperaturas tão mais agradáveis no verão. Porque durante o dia que a cidade está fervendo por causa do concreto, da quantidade de prédio, a área próxima ao mar, durante o dia, sopra uma massa de ar mais frio porque a água está gelada, ela não aqueceu ainda. E já de noite, ela sopra uma massa de ar mais aquecido, portanto a temperatura está sempre se regulando. É por isso que aonde eu tenho presença de corpos de água, eu tenho um regulador da temperatura. Aqui não. Aqui durante o dia a temperatura vai lá em cima porque a radiação bate na rocha e volta, é aquele inferno, e durante a noite a temperatura tende a cair. Por que isso aqui é fator climático? Porque se eu moro perto de corpos de água, vai ter influência na minha temperatura? Vai. E será que vai ter influência na minha umidade também? Em qual das duas regiões um vendedor de guarda-chuva ganharia mais dinheiro? Será que era na região do top, aqui perto do mar, ou na região do Tom, bem longe do mar? Aqui, né? Porque a massa de ar que está sobre este mar, ela está cheia de umidade. Sim, umidade. Vamos fazer de conta que essa minha esponjinha aqui, Scott Brite, é uma nuvem. Essa esponjinha, essa massa de ar, ela está sobre a área do mar. E este mar, essa água, ela evapora durante o dia, correto? Essa evaporação, esse vapor d'água vai para essa massa de ar. E ela se movimenta, já que ela é uma massa de ar. E aí ela vai entrando no continente, vai entrando nessa área continental. E à medida que ela vai entrando, o que ela vai fazendo? Olha que meleca. Aí ela chove. Ai, tá caindo sabão junto. E esponja que eu tinha acabado de lavar a louça. Aí ela chove. Só que se a área continental for muito grande, ela vai chovendo por um longo período até que chega num ponto que ela não tem mais o que chover. Ela está seca. Ela veio descarregando a umidade. Primeiro aqui. Aí ela foi descarregando a umidade. Foi descarregando a umidade. Quando ela chegou aqui, não tinha mais o que chover. Portanto, aqui a região tende a ser mais seca, ter menos chuva. O que é uma ironia, porque tu não pode ter chuva é aqui. Se não, sabe o que acontece na praia? A gente passa o tempo inteiro jogando carta. Aqui que tu quase morre torrado, que tem que chover, mas a geografia é assim, ela não quer saber da tua vida. Tá, e no inverno também? Não, no inverno vai ser o contrário, a temperatura vai ser baixa. Claro, gente, por que vai ser baixa? Porque rocha não armazena calor e os raios solares no inverno, eles chegam bastante inclinados, com pouca potência, com pouca força. Se tu quer saber mais disso, dá uma acessada na aula Zonas Climáticas, o link tá na descrição do vídeo. Quando o sol se põe, no inverno, essa área continental fica muito gelada, não tem nada aqui para conservar calor. Já aonde eu tenho uma área oceânica, ela segue armazenando calor lentamente. E ela demora para esfriar e demora para esquentar. Então, se eu moro perto de uma área próximo a mares ou a grandes lagos, a minha temperatura vai oscilar menos, inclusive no inverno. Os invernos não vão ser tão rigorosos.
Então, é um fator climático porque interfere na minha umidade, como vocês viram, e interfere na minha temperatura. E tudo que interfere nos elementos do clima é um fator climático. E é por isso, gente, que no deserto as temperaturas durante o dia vão lá em cima. Sabe por quê? Porque no deserto não tem isso aqui. No deserto eu só tenho área continental. Durante o dia a radiação bate, tem muita área continental, portanto a massa de ar é extremamente aquecida. Quando sai o sol, tem algum corpo d'água que absorveu calor durante o dia? Não, não tem nada que conservou calor durante o dia para tu usar de noite. Não tem. Isso quer dizer que a temperatura, ó, vai lá para baixo. Durante o dia, a temperatura no deserto pode chegar a 50 graus, 60 graus e de noite abaixo de zero. Além disso, se eu tenho mar, se eu tenho grandes lagos, a evaporação causa nuvens e as nuvens fazem o quê? Elas conservam o calor. Se não tem água no deserto, vai ter nuvem? Não. Agora que tu entendeu isso, eu quero que tu olhe um mapa do hemisfério norte e do hemisfério sul. Aonde que eu tenho mais quantidade de terra? É no norte ou é no sul? É no norte. No hemisfério sul eu tenho menos terra e mais água. Aonde que eu vou ter as temperaturas oscilando mais bruscamente? Vai ser no norte ou vai ser no sul? Vai ser no norte. E é um dos motivos pelo qual no hemisfério norte nós temos muita neve. E a gente não tem muita neve no hemisfério sul. Muito mais no hemisfério norte. Porque eles têm maior quantidade de terra, maior área continental. Portanto, no verão a temperatura fica alta, dependendo da latitude, e no inverno a temperatura baixa bastante. Nós aqui no sul, a gente tem mais a influência da maritimidade. Portanto, a temperatura no hemisfério sul tende a variar um pouco menos se comparado ao hemisfério norte. Tá, mas vamos supor então que o teu país não tenha saída para o mar e tem uma grande área continental. Tem como dar uma baixada nessa temperatura para não ficar tão insuportável? Tem. Sabe o que dá para fazer para baixar a temperatura numa região com muito continente? Plantar árvore. A árvore, ela faz o que, gente? Sombra. A radiação solar agora, ela não bate mais direto no solo. Ela vai bater primeiro na copa dessas árvores, que é a parte onde ela tem muita folha. Ela vai bater na copa da árvore. Portanto, quando chegar aqui no solo, a radiação já está mais enfraquecida. E isso vai baixar a temperatura. Além disso, a árvore ela busca pelas raízes umidade no solo, elas conseguem se sustentar graças à umidade. E essa umidade ela libera pela folha, liberando para o ar. Então eu tenho uma redução na minha temperatura e eu tenho um aumento na minha umidade. Plantar bastante árvore numa região mais continental pode baixar a temperatura? Sim. Tem um município no Rio Grande do Sul que se chama Iraí, que ele tem uma forte continentalidade, ou seja, muita terra e tá longe do mar. E aí o que plantaram lá para reduzir a temperatura? Árvores, muitas árvores. Portanto, a árvore, ela ajuda a reduzir a temperatura? Sim. Ela aumenta a umidade no local? Sim. Opa, é um fator climático? Tudo que altera os elementos do clima é um fator climático. E é aqui que eu me despeço. Se tu tem qualquer dúvida, deixa nos comentários. Opa, tivemos um desmatamento aqui. Se tu tem qualquer dúvida, deixa nos comentários. Pedido de aula, elogios, críticas, desde que bem educadas, eu estou sempre aberta. Um beijo e até semana que vem.